E aqui nós temos um conflito que começa a ser estabelecido de forma comportamental na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas a partir do capítulo 5. O conflito entre carne e espírito. Mas antes de entrarmos neste conflito, eu preciso dizer para vocês 6 observações. A primeira é: aproveite sua liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. Alguns irmãos sempre perguntam para o pastor Presley o que é o pecado. O pecado é a soma total das forças que depravam e distorcem a nossa personalidade. No grego, a palavra pecado é erro do alvo, no hebraico é quebra da lei. É interessante compreendermos que, para ser pecado, eu preciso conhecer, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que a palavra transgressor, ela é muito ligada à palavra pecador. Agora, o que é um transgressor? Transgressor é qualquer que seja o indivíduo que, sabendo o que é pecado, peca embora saber. Ele peca voluntariamente. Então Paulo está dizendo: aproveite a sua liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso colocar em xeque, por exemplo, se você quer uma outra literatura adicional a esta, eu vou sugerir para você 2 literaturas. A literatura de Thomas A. Kempis, que é uma das literaturas mais fenomenais do alto da Idade Média, que é a imitação de Cristo. O próprio Martinho Lutero, o evangelista Charles, disse que se os papas, padres e frades da comunidade católica apostólica romana tivessem lido o livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, provavelmente não haveria uma reforma protestante, no sentido de que o livro precisava ser observado. Um outro livro bem mais contemporâneo é de Charles Shindon, que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Então, se você vai abrir a sua boca para falar, Jesus falaria aquilo que você está falando. Se você vai abrir a sua vida para se relacionar com alguém, Jesus se relacionaria como você está se relacionando. Se você vai colocar os pés em um ambiente para fins obscuros e duvidosos, Jesus faria isso, colocaria os pés tal como você está pondo. Então pegue a sua vida e coloque Jesus como um molde dela. Aproveite a liberdade para viver a vontade de Deus. Segundo, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Muitos de nós não somos bandidos, não é porque somos bons e honestos. Não somos bandidos porque nos falta oportunidade. A oportunidade gera o ladrão, não é assim o ditado? Então, quando Paulo fala assim: Presley, não dá ocasião à carne, Paulo está dizendo que a carne é uma força que milita contra o espírito e é uma força que está para além de mim. Ninguém sabe o poder do diabo. O diabo tem poder, o poder dele é extraordinário. Ele é um anjo extremamente fenomenológico, mas a Bíblia manda resistir o diabo. Mas as paixões, a Bíblia manda fugir. Porque o homem não pode vencer contra aquilo que é mais forte do que ele. E os teus desejos são mais perversos e mais fortes do que você. Como que alguém que namora com uma moça e não quer praticar a fornicação, a lascívia, fica dentro do carro com ela? Como que um rapaz ou uma moça que tem problema com porneia, com prostituição, fica conectado ao celular escondido de todo mundo? Como que um rapaz, eu vou falar, como que um rapaz entra dentro do banheiro e ele pensa que o banheiro é a casa dele? Ele entra dentro do banheiro, ele não sai do banheiro. E tome água, e tome energia, e tome água, e tome energia. E o disjuntor está desligando o tempo todo. É hora que o pai tem que falar: meu filho, sai, o que é que ele está fazendo lá dentro? Repita comigo, irmão: eu não posso dar ocasião à carne. Terceiro, eu sou livre de tudo e de todos. Essa é uma frase de Lutero. Eu sou livre de tudo e de todos, mas sou servo de tudo e de todos. Porque bem aqui no versículo 13, na parte B, Paulo diz que quem cumpre a lei ama o seu irmão. Porque geralmente, irmã Miriam, a maldade que eu celebro no corpo não é só a maldade destinada a mim, mas a outrem. Então Paulo traz essa responsabilidade, pastor Efigênio, que eu tenho com você, para não fazer a você o mal que eu estou fazendo.
Porque quem vive na liberdade cristã não sacrifica o seu próximo. Aqui diz no versículo 13, na parte B, eu não li, mas lá diz assim: quem cumpre a lei ama o seu próximo. Em quarto lugar, a Bíblia ensina sobre a vitória contra o pecado. Repita comigo, irmãos, bem forte: é possível, fala, é possível vencer o pecado. Irmão, você precisa parar de dar desculpa. Chega! Eu não consigo. Consegue! Ei, pastor, por quê? Por quê? Por quê que você... Qual é o problema? O problema é que você não encarou isso com seriedade. Encarar quem? Encarar você mesmo.